Queridos amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui mais um dia, mais um sábado, mais uma oportunidade de estudo ali, de aprendizado, né? Hoje nós temos aí o nosso amigo Leonardo, né? Outra vez que ele deu o estudo aqui no sábado eu não estava, então hoje estaremos presentes aí, se Deus quiser. Daqui a pouco o Leonardo está fazendo estudo aí com a gente, né? Como sempre, a gente vai ler uma página para a gente poder ir se preparando e depois então da página nós vamos fazer a nossa prece inicial para poder passar aí a palavra ali para o Leonardo. Escolhi então o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vamos então abrir ao acaso. É a página de número 103. Estima do mundo. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus em Mateus, capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Muito bem. Estima do mundo. Amigos, vamos nesse momento aí nos preparar. Querido Mestre Jesus, aqui chegamos mais uma vez, não buscando as palmas do mundo, mas buscando os teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, com teu olhar que nos anima a caminhar adiante, que nos falam do verde da esperança, que nos traz a certeza de amanhãs melhores. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades ainda tão inúmeras. Às vezes que quedamos da estrada, ajuda-nos a soerguermos. Por isso, aqui viemos na noite de hoje, buscando unir os nossos ouvidos aos nossos corações. Ajuda-nos, portanto, amado Mestre de nossas vidas, ajuda-nos a enxergar o teu olhar, a tua voz, que tu possas se fazer representar pelo nosso querido amigo Leonardo, para nos trazer aquilo que precisamos ouvir, mas que, sobretudo, o aprendizado encontre solo fértil em nossos corações.
Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, Leonardo, por favor. Eu já vi que eu tenho que aumentar aqui a altura. Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Eu brinco que por onde eu passo, eu falo que eu sou um dos maiores palestrantes espíritas de 1,93 m, né? Enfim, é sempre um prazer falar aqui. E sábado à noite é bom que a gente pode escolher o tema. Então, o tema que eu quis falar para a gente poder fazer as reflexões da noite de hoje é caridade material e caridade moral. O amor em movimento, façamos a nossa luz. Tudo aquilo que vai ser falado tem como base a codificação espírita, questão 886 e seguintes do Livro dos Espíritos, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, e o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Além disso, a gente vai se socorrer das Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino, e dentro da literatura espírita, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e Pontos e Contos, Irmão X. A primeira definição que a gente vai trazer é o que é luz. Luz é uma radiação eletromagnética cuja a frequência é visível ao olho nu. É o único fenômeno, segundo as leis da física da Terra, que consegue se propagar no vácuo sem ter um meio físico necessário para tanto. As ondas, via de regra, precisam de um meio físico. A luz é o único meio que se propaga, a única forma de manifestação energética que independe de um meio físico para ser, propagar. O que a gente chama de luz é aquilo que o sentido humano, a percepção sensorial da carne, via visão, consegue ver. A gente só consegue ver 14 a 15% do espectro de radiação eletromagnética da Terra. O que isso significa? Que existe pelo menos 85% de energia radiante que está passando por nós agora e os sentidos da carne não conseguem perceber. Quer dizer que eles não existem? Não. Se vocês fizerem um teste, botar a mão na frente e soprar, vocês vão sentir o ar saindo dos seus pulmões. A gente consegue ver o ar, mas a gente sente o ar. E sem o ar a gente não vive. Tá certo? E todos os corpos produzem luz. Mesmo que a gente não consiga perceber, a luz é produzida. Energia elétrica produz luz? Thomas Edison provou que sim. Ele criou um sistema de iluminação, dominando a tecnologia da energia elétrica, que revolucionou o mundo. Antes da iluminação pública, a gente se trancava em casa a partir das 18 horas. Por quê? Porque era perigoso sair na rua. Graças a Thomas Edison, produzindo luz, passando corrente elétrica através de um filamento de carbono num vácuo, sem oxigênio, a energia elétrica gera calor, só que não queima. Não queimando, brilha e produz luz. Isso revolucionou o mundo quando Franklin conseguiu captar energia elétrica e quando Edison conseguiu botar essa energia elétrica para gerar luz. Isso aqui é uma foto da aurora boreal, que é quando a radiação solar entra em contato com o campo eletromagnético da Terra e produz luz. Os nossos corpos produzem calor. Eles produzem luz, que a gente chama de aura. Isso aqui é uma foto Kirlian, de um adolescente de 14 anos durante umas pesquisas que nós desenvolvemos no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Isso aqui é a aura, a radiação. Você vê que a adolescência é sempre um período conturbado, né? Porque ele está com fuga energética e está com indício de mediunidade latente. Isso é, a eclosão mediúnica dele estava funcionando. Isso aqui é a foto da mesma pessoa, porém... deixa eu voltar aqui. É do dedo indicador. O que é a foto Kirlian? Kirlian, ele não era um cientista, ele era um fotógrafo russo. Só que ele percebeu que se você passasse baixa corrente elétrica em torno de objetos e fotografasse esse objeto em uma câmera escura,
a foto com a corrente elétrica passando ia dar o campo energético daquele respectivo objeto. Tanto que a quirliangrafia a gente faz com o quê? Os dedos, tá certo? Exatamente para que possa colocar no vácuo o filme. É um filme comum dentro da câmera escura. Passa uma corrente elétrica de baixa voltagem pelo dedo da gente, a gente não sente choque, só que quando tira a foto traz a manifestação energética do nosso corpo. Essa foto foi tirada em 1989. O objeto da nossa pesquisa apresentava perda energética e desequilíbrio energético. Anos depois, em 2000, a mesma pessoa tirando a foto do polegar estava em reunião de desenvolvimento mediúnico e olha só como é que já estava bastante equilibrado. E o polegar já estava com um brilho muito mais forte. Interessante isso, por quê? Em 1978, a NASA e os norte-americanos eles têm um pensamento pragmático muito bom. Tudo que eles não conhecem, eles não negam, eles estudam. A NASA, diversas universidades no mundo inteiro já tinham feito pesquisas sobre os dons mediúnicos de Francisco Cândido Xavier. Eles encaminharam um engenheiro ao Brasil com um espectrômetro para ele começar a medir os dons mediúnicos, que eles chamam de paranormalidade, de Francisco Cândido Xavier. O Dr. Paul Hilde, engenheiro eletrônico, durante 6 dias mediu os níveis de radiação do campo eletromagnético ao redor de Chico e durante as sessões mediúnicas, e constatou a presença de seres que vibravam em radiação eletromagnética não perceptível aos 5 sentidos humanos, porém perceptível ao espectrômetro. E interessante, por quê? Via de regra, a aura da gente, quando está muito brilhante, que a gente está em extrema comunhão com Deus, atividade mediúnica às vezes, ela chega a 2 a 4 centímetros no máximo. A aura de Chico Xavier, medido pelo espectrômetro, chegava a 10 metros. Isso explica por que determinadas pessoas, quando a gente chega perto, a gente se sente bem. Por quê? É a aura dela irradiando. A gente não consegue ver a aura. A foto Kirlian prova que ela, existe. E a sensação de bem-estar que essa pessoa causa na gente prova que algo irradia dele. E uma das propriedades do perispírito que a gente estuda qual é? Irradiação e absorção. Basta que a gente esteja na mesma frequência de onda vibratória. Bom, isso foi matéria no estado de São Paulo em 30 de abril de 1978. Aí vem aquela pergunta: o que Chico fez para ter uma aura tão brilhante? Como que ele fazia para brilhar a luz interior dele? Qual foi o diferencial na vida de Chico, no comportamento que ele sempre adotou? Bom, Chico Xavier, mesmo que você negue o potencial mediúnico de psicografia que ele teve, você tem que dar ele um Nobel de Literatura. Ele escreveu 414 títulos em vida, fora as obras póstumas que saíram, que já estavam psicografadas, aguardando a publicação. É o autor de língua portuguesa lusófono mais lido da história. Então, mesmo que você negue, que foram os espíritos, esses seres extrasensoriais que editaram a obra, ele tem que ser reconhecido como o maior literato da história da humanidade, que ele escreveu desde livros para criança até tratados filosóficos, passando por obras ficcionais, por obras épicas, por obras históricas. Qual foi o diferencial na vida do Chico? Ele teria direito, em 1980, quando ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, aproximadamente 70 milhões de dólares em direitos autorais, pela venda dos livros. Não ficou com um centavo. O que ele fez? Para quê? Caridade. Então, como é que a gente faz para brilhar a nossa luz interior? Amando ao próximo como a nós mesmos, amando a Deus, amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Chico tem uma frase interessantíssima. O que o Cristo pediu de nós? Que a gente ganhasse o Prêmio Nobel? Que a gente fosse até a região abissal no fundo do mar? Ou fizesse que nem Júlio Verne e fosse à Lua? Qual foi a única exigência que o Cristo fez aos seus discípulos? Que eles se amassem. E ele pediu grandes sacrifícios. Qual é a medida do amor do Cristo?
é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ele não pediu nenhum desprendimento extra, óbvio, quanto mais desprendimento você tiver, melhor. Mas a caridade, para ser válida, ela tem que ser espontânea. Caridade que não é espontânea é expropriação. É isso que muitas vezes a gente, na qualidade de espírito inferior da criação, não entendeu, entende. Que a gente quer que o outro seja caridoso, quer impor a caridade dele. A gente mesmo não faz. E vem a dúvida, a base da caridade é o amor. E o que é o amor? Se lembra na década de 90? Eu juro que eu não faço essa piada, mas não tem jeito, eu ainda sou muito inferior. What is love? Baby, don't hurt me no more. O que é o amor? Como é que a gente pode definir o amor? Verbo transitivo, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Bom, a resposta a gente pega no Evangelho de João. Segundo João, Deus é o quê? Amor. Segundo o Espírito da Verdade, o que Deus é? Inteligência suprema. Então, o amor é a inteligência suprema. Guardem isso. O amor é a inteligência suprema. O amor é a escolha dos inteligentes. Os tolos escolhem a antítese do amor, que é o ódio. Bom, para a gente poder compreender o que é o amor, a filosofia grega ela traz diversas reflexões. E dentre as várias classificações sobre entender o amor, eu separei 4 para a gente poder fazer as nossas reflexões de sábado à noite. A primeira forma de amor que eles ensinam é o amor egos, que não é egoísmo, é individualidade. Para você poder amar o próximo, você tem que reconhecer no próximo as mesmas potencialidades que você tem. Se você não reconhece em si suas potencialidades, as virtudes que você já conquistou, você não consegue reconhecê-las no próximo. Pessoa que não reconhece as suas próprias potencialidades vai desenvolver uma depressão. Ser humilde não é se humilhar o tempo todo. Ser humilde é não se achar melhor do que ninguém, mas também não se achar pior. Se a gente quer fazer a nossa jornada evolutiva, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. Nossa reforma íntima é combater o homem velho que habita dentro de nós, o nosso inimigo interior. Mas para combater o nosso inimigo interior, o principal aliado que nós temos é o nosso amigo interior. São as virtudes que a gente já conquistou. E essas virtudes fazem que quando que a gente tome uma atitude ruim, a nossa consciência doa e aponte que a gente fez errado. Por quê? A gente já está entrando em comunhão com as leis de Deus que estão ali escritas por Ele. E é o que o Cristo pede. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira etapa de amor que a gente tem que desenvolver é essa. Existe uma outra forma de amor, que é o amor eros, que é aquele que se baseia em quê? Atração física, tá certo? Que é uma necessidade ainda da matéria para a reprodução. O portal que faz com que a alma venha do plano espiritual para o plano material chama-se corpo feminino, especificamente o útero materno. Isso que faz com que as almas possam encarnar aqui. Por isso que as almas de psique feminina têm essa missão importante, que são elas que são o grande portal que Deus legou para que a gente possa vir ao mundo material. E perguntados por Cristo sobre aquele velho dogma, aquele velho tabu. Pode-se fazer sexo antes do casamento, Chico? Em diversos programas que ele participou de Pinga Fogo, entrevista, ele deu uma resposta sábia. Meu filho, nada é proibido. Tá certo? Só que sem amor nada vai valer a pena, nem o sexo, nem o casamento. Outra forma de amor é o amor filos, ou filia, que é que tipo de amor? É aquele amor que se dá com base na identificação de potencialidades positivas entre os indivíduos. Por isso que se você não conseguir amar a si mesmo, é difícil você amar o próximo, é difícil você identificar no próximo características identitárias que fazem essa aproximação. Isso aqui se baseia em valores como gratidão e amizade. E o que é a gratidão? Gratidão, segundo São Tomás de Aquino, é uma das principais virtudes teologais que o homem tem que cultivar. Por quê? É dela que nasce tudo. Aqui nasce a amizade. E como é que nasce a amizade? Nasce de um ato de caridade que você tem para com o seu amigo. Material, não. Muitas vezes aquela caridade moral. Como assim? É aquele coleguinha do primeiro dia de aula
quieto, tímido, com medo, que você vai até ele. Oi, tudo bom? Meu nome é Léo. Qual é o seu nome? Aí ele responde, quer ser meu amigo? Quer sentar perto de mim? Pronto. E aí, São Tomás de Aquino, ele fala, a principal virtude que você tem que cultivar para fazer com que laços eternos criem é a gratidão. E a gratidão, segundo Tomás de Aquino, ela passa por vários níveis. O primeiro nível, que é o superficial, é aquela da contraprestação. Alguém me fez um bem, eu vou devolver esse bem que me foi feito. Se opera no nível da via de regra da caridade material. Quando existe o segundo nível, a pessoa ela rende graça pelo bem que lhe foi feito. Ela reconhece e fica o quê? Agradecida pela misericórdia que lhe foi prestada. Agora, quando a pessoa entende que daquele ato de caridade material nasce um sentimento muito mais superior, aquilo se perpassa no plano da eternidade. Para que a gente consiga entender isso, os povos anglo-saxões, eles são muito pragmáticos, como eu falei. Eles fazem o quê? Até mesmo porque a localização geográfica deles são em áreas bastante frias, eles tendem a ser bastante frios nas suas relações. Se você faz um ato de caridade material para eles, eles pagam aquela caridade e vida que segue. Como é que os alemães agradecem? Dank. Os norte-americanos, de língua inglesa, think, thank, que vem do mesmo radical, que significa pensar. Nós, povos de origem latina, somos mais calientes, né? Dizem que saudade só existe na língua portuguesa, e é um sentimento característico de nós, latinos. Os italianos, como é que agradecem? Graça. Os espanhóis, graças. Eles dão graça pela misericórdia que foi feita. Os franceses, merci, misericórdia. Só que só nós, povos de língua portuguesa, lusófonos, como é que a gente agradece? Obrigado. Obrigação para o direito é aquele vínculo que une duas pessoas em deveres recíprocos. Quando a gente agradece, a gente faz o quê? A gente cria uma vinculação recíproca com aquela pessoa. E não fica só para aquele ato, perpassa para a vida toda. Aí a gente pega a literatura universal de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. O que a raposa ensinou para ele? Vamos lá? Tu te tornas eternamente responsável. O que é isso? Amizade. De um ato de caridade. Caridade material, não. A caridade material, ela fica, via de regra, nesses dois planos aqui. É de um ato de caridade moral. É aquela atenção que você deu. São aqueles 5 minutos do dia que você dedicou a ouvir aquela pessoa. E esses laços que você faz, esse vínculo, eles duram a vida toda. E vão até por toda a eternidade. Por isso que a gente brinca. Amigos a gente não conhece, amigos a gente reconhece. Porque provavelmente aquela simpatia natural que você sente por aquelas pessoas são vínculos que você fez em vidas passadas de atos de caridade material que um praticou com o outro. E criou esses vínculos eternos que vão por toda a eternidade. Aqui nasceu a família espiritual. Aquela que independe de laços consanguíneos, mas de laços afetivos, de laços eternos. Aí parece estranho quando a gente começa a racionalizar sentimento, né? Que Emmanuel ensina. A gente começa a evoluir quando o cérebro sente e o coração pensa. Aí se equilibra a coisa. Aí vem aquele último estágio de amor, que é o amor universal. Vocês já devem ter ouvido esse termo ágape, né, que é o título de um livro do Padre Marcelo. Ágape é um termo grego que significa amor em sentido amplo, amor em sentido universal. A tradução mais fiel deles chama-se caridade. Muitas vezes na Bíblia, que o original do Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua universal que você tinha na época, traduziu-se o termo ágape como, entendeu, amor. Mas em diversos trechos da Bíblia, ele não utiliza filos, ele utiliza ágape, exatamente porque está se referindo à caridade. Aí vem a definição de caridade que o Espírito da Verdade nos legou. É benevolência para com
todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Se lembra? Lei de justiça, amor e caridade. Respeito ao próximo, perdão às ofensas e solidariedade para com ele. Segundo as religiões, o catolicismo, como a gente já viu, ele classifica a caridade como uma das 7 virtudes essenciais que você tem que cultivar dentro de si. A gente só dá importância aos 7 pecados capitais. E esquece que existem as 7 virtudes teologais que são muito mais importantes que elas. Tá certo? Continuando, o protestantismo. Para o irmão protestante, e o protestantismo é uma dissidência do cristianismo, do catolicismo também, a caridade ela não é essencial para que você seja salvo. Por quê? Basta que você aceite que Jesus morreu na cruz e deu seu sangue para nos remir dos nossos pecados que você vai ser salvo. Ela é essencial a ser cultivada, porém a salvação independe de você ser caridoso ou não. A salvação depende que você faça o quê? Aceite Jesus. E quando eu fazia o trabalho de assistência ao interno penal no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, domingo de manhã, a gente ia fazer todo esse trabalho. A missa católica, 60 pessoas. Culto protestante, 400. A nossa palestra, quando bombava, 7 pessoas. Por quê? A gente não falava aqui, ó, amigo, você matou, roubou, fez tudo errado. Aceitou Jesus, está salvo. A gente falava o quê? Querido, você vai ter que expiar. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que voltar em outra vida para ter que pagar o mal que eu fiz? É basicamente isso. Prefiro fechar com os protestantes. Falei, tá, mas lá se não der certo, você vai para o inferno. Aqui tu puxa uma etapa no umbral, reza um pouco para em nosso lar e pronto, pode voltar para a terra. Pensa bem, entendeu? Mas nunca funcionou, tá certo? Segundo o budismo, a caridade, ela não é um conceito-chave, eles trabalham com o conceito de generosidade, que é o básico que você precisa ter no seu paramita para quando você rodar samsara, a roda do renascimento, você ter bons dharmas e não karmas para poder expiar. Para o budista, a generosidade ela pode ser material, é aquilo que você dá do seu patrimônio ao próximo. Ela pode ser de conhecimento, é isso que a gente faz aqui, a gente compartilha o conhecimento que a gente tem um com o outro. Qual é a forma de culto que nós espíritas temos? A gente compartilha os nossos estudos em grupos de estudos, em palestras públicas e em evangelização. Por quê? Conselho do nosso codificador. Espíritas, amai-vos. E depois, instruí-vos. É a caridade de conhecimento. E é de tirar os seres de um estado de medo. Você lembra aquele exemplo que eu dei? Primeiro dia de aula, jardim de infância, pré-escola, alfabetização. É um medo, né? Caridade de tirar do medo, a generosidade é essa. É você acolher a pessoa, aquele ensinamento laçalita de que acolhimento. Fazer com que a pessoa se sinta à vontade perto de você. Que ela entenda que ela não está num ambiente hostil. Aí daí você tira 2 conceitos fundamentais. O que é o amor para entender o budista? É a motivação de você querer que os outros sejam felizes. E a compaixão para o budista é a motivação de querer que eles não sofram. E a gente percebe muito que uma característica de espírito inferior. Eu até aceito que o próximo seja feliz, desde que eu seja feliz mais e primeiro que ele. Não é? É aquela coisa que a gente leva, entendeu, amorégos ao pé da letra muito forte. Para nós espíritas, a caridade é o quê? Fora da caridade não há salvação. O espiritismo ele não é uma religião abrâmica na sua essência, ele é uma religião dármica. Mas ele propôs uma releitura das máximas morais do cristianismo por meio da doutrina reencarnacionista que era muito comum no budismo, que foi comum na época do cristianismo primitivo também. Então, a gente rompeu aquela coisa abrâmica que começou com o judaísmo. Fora da minha raça não há salvação, só vai ser salvo o povo judeu, né, que é o povo escolhido de Deus. A dissidência que foi o cristianismo adaptou isso para quê? Fora da minha fé não há salvação. E onde você tem o monopólio da salvação, você tem intolerância. O cristianismo, utilizando-se disso,
cometeu uma série de erros. Porque a salvação não depende de um culto. Porque existe uma diferença entre credo e culto. Credo é a fé interna que você tem. Culto é a forma com a qual você exterioriza a sua fé. Tá certo? Muita gente não é ateu, mas porque ele crê em Deus, mas não se identifica com culto de religião nenhuma. Mas ele crê em Deus. É aquela pessoa tipicamente brasileira. Foi criada no catolicismo, conheceu o candomblé, já frequentou a Umbanda, ama Zíbia Gasparetto, adora o culto do, entendeu, pastor Cláudio, não perde um programa de rádio do padre Fábio Melo, do padre Marcelo Rossi também não perde, frequenta o Seixinoe e quarta-feira e sábado vem na palestra no grupo espírita. Isso vai ser salvo. Não sei por que, mas vai, né? Que está tirando para tudo quanto que é lado. Enfim, mas que vai ser salvo, vai ser salvo. É o típico brasileiro. Nós somos ecléticos e somos sincréticos na nossa essência. Mas o espiritismo, ele fala o quê? Fora da caridade não há salvação. Tanto que a pessoa que tem fé budista, ela pode ser budista e frequentar qualquer outro templo religioso que não tem problema nenhum. Porque o que você tem que fazer é aperfeiçoar a si próprio. É conhecer a ti mesmo. Não ficar preocupado com a evolução do próximo. Emmanuel fala muito bem, nós temos que ser rigorosos conosco e condescendentes com o próximo. Por isso que a gente fala o quê? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita não há salvação. Não é fora do cristianismo não há salvação. Cristo fala que nenhuma das ovelhas do seu rebanho vai se perder. E se ele falou isso, quem sou eu para contrariar o Cristo, né? Então, para a gente, a caridade é a palavra-chave da doutrina espírita. E aqui, Paulo de Tarso, o apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10 do capítulo 15. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Se lembra o começo da nossa palestra? Luz, aura. Chegando nesse ponto, tem uma passagem de Irmão X, que se André Luiz foi o grande desbravador do mundo espiritual, Irmão X foi o grande cronista do mundo espiritual, né? Antes de André Luiz, a gente não tinha ideia de como era o plano espiritual. A zona das sombras, que a gente chama de umbral, o Vale dos Suicidas, que veio depois com Ivone Pereira, e eles que mapearam para a gente como é a psicosfera da Terra. Irmão X tem crônicas ótimas. Uma delas, ele fala que um palestrante espírita que tinha o dom da oratória e falava muito bem, emocionava as pessoas, mas parecia que o maior prazer dele era ouvir o som da própria voz, né? Que ele se deixava levar muito pela vaidade. Quando desencarnou no plano espiritual, a aura dele era tipo a aura daquele adolescente de 14 anos que eu mostrei, né? Estava em conflito com si mesmo e não brilhava muito. Ele tinha muita vergonha por isso, porque ele tinha um conhecimento intelectual imenso e sempre soube emocionar as pessoas usando a sua oratória. Só que a aura dele era muito ruim. Ele conhecia a religião, mas não tinha a religiosidade dentro de si. Aí ele identificou um senhor bastante humilde, que ia em todas as palestras dele, e tinha uma aura irradiante. Ele, muito acanhado, virou para esse senhor e falou: vem cá, conta um segredo aqui para mim. Aí o senhor, quanto tempo, adorava aquelas palestras que o senhor dava, não perdiam. Quanto o senhor vai falar aqui no plano espiritual para a gente? Ele falou: não, mas antes, só me conta uma coisa. O que você fez para ficar com essa aura tão brilhosa? Hein? Ele, uai, fiz tudo aquilo que o senhor mandou fazer. Você vê, a pessoa ela sabia fazer o culto muito bem, mas o credo dela era fraco. A fé dela era uma fé para fins de quê? IBGE. Era para fins de convenção social. Não era aquela coisa interna. Por isso que aqui, os que houverem praticado a caridade acharão o quê? Gratidão diante do Senhor. Jesus vai identificar nelas um amigo. Deus vai identificar nelas um filho. Tá certo? Por quê?
A caridade, ela é só uma questão religiosa? Não. A caridade está presente em todas as ciências do homem. Na economia, e economia é uma ciência que estuda o quê? Ambiente de escassez e o comportamento humano diante da escassez, para maximizar a circulação de riquezas, a circulação de bens. Bem é tudo aquilo que atende uma necessidade humana. Quanto mais o bem circula, mais pessoas vão ter as suas necessidades atendidas. Economia não é acúmulo de bem? Não, não. Acúmulo de bem é mercantilismo, que nunca deu certo no mundo todo. Tá certo? Economia é circulação de bens e se baseia na máxima. É dividindo as riquezas que se multiplica a prosperidade. A caridade está presente nas ciências econômicas quando eles estudam os mecanismos de incentivo para que aquelas pessoas que têm maior capacidade de geração de renda e riquezas façam essas riquezas circularem, para que mais pessoas possam se beneficiar disso. Ela está presente no direito? Tá. A caridade é o princípio da solidariedade que rege o pacto entre gerações, que regula todo o direito de seguridade social, fazendo com que o risco de vida em sociedade, riscos como adoecimento, inatividade permanente, inatividade temporária, orfandade e viuvez, não se transformem num fardo pesado demais que releguem a pessoa à mendicância, fazendo com que haja uma justa distribuição de rendas e riquezas, para que, mesmo que você perca a sua capacidade laborativa, alguém zele por você. A caridade está presente na sociologia? Tá. A caridade faz com que os sociólogos estudem como você vai atender às necessidades alheias. Para quê? Para que todo ser humano possa sobreviver por meios lícitos, dignos e morais. Para que você não tenha que ver uma pessoa tendo que catar o lixo para comer o resto daquilo que outra pessoa não quer mais para poder sobreviver. Por quê? Para que a sociedade seja pacífica e fique satisfeita. E uma sociedade pacífica e satisfeita dá segurança jurídica e estabilidade ao cidadão. Segurança é a ciência que estuda a percepção do medo. Para que você se sinta seguro, você tem que ter a tranquilidade de sair na rua e saber que nada de mal vai te acontecer. Você tem que ter a tranquilidade de você pedir para o teu filho ir no bar da esquina comprar um refrigerante para o almoço de domingo e ele vai voltar para casa. Quando eu era garoto, a preocupação que eu tinha no domingo era se o dono da venda iria aceitar vender a Coca com o casco de Fanta. Que meu pai me dava um casco de Fanta, quero Coca, hein? Eu falei, papai, ele não troca, pai, tem que ser... Se vira. Eu tinha que ir lá usar da minha lábia, né? Aí, hoje, para quem mora no Rio de Janeiro, região metropolitana Baixada, você consegue pensar em deixar seu filho andar sozinho na rua? Você tem medo que algo aconteça com ele. Por quê? Insegurança. Para você ter segurança, a sociologia ensina. A sociedade tem que ser mais caritativa uns com os outros. Nas neurociências, a caridade está presente quando ensina para a gente que nós temos que desenvolver empatia, que é a capacidade de você perceber o que está passando no interior do seu próximo, para que você possa desenvolver aquilo que a gente chama de inteligência emocional, que é o passo que é aquela segunda asa que o Espiritismo ensina para a gente que a gente possa evoluir. Evolução intelectual, dominar as ciências. Só que evolução moral, criar esse consciente emocional, é o que? É uma inteligência cognitiva, que é a capacidade que eu vou desenvolver de compreender a perspectiva do próximo. Quando a gente educa o nosso filho só tem 5 anos. A coisa mais importante do mundo para ele é o quê? É o desenho animado. Para a gente que já é adulto, aquilo pode ser uma besteira, mas para o mundo da criança, aquilo é a coisa mais importante que tem. E quando você menospreza a percepção de mundo que a criança tem, ela se sente mal. Ela quer se sentir o quê? Acolhida, amparada. Então você tem que desenvolver com a sua inteligência emocional a capacidade de você compreender que para o mundo inocente da criança, aquilo é uma coisa importante. Assistir televisão com ela é importante para ela. E ela quer o quê? Atenção. Aí você escolhe se você vai dar atenção para o seu filho ou vai chamar a atenção dele. Se você quer que seu filho seja um bom estudante, o que você tem que fazer? Dar atenção ao seu filho nos estudos. Frequentar a escola dele. Para que ele consiga perceber que aquilo
para o pai e para a mãe é importante, então ele vai dar atenção àquilo. Aí você vai desenvolver o quê? Inteligência afetiva, que é a capacidade de entender as reações emocionais do próximo. Ah, fulano é assim assado. Mas por que ele é assim assado? Vamos ver o que houve com ele. Vamos ver qual é o histórico de vida, que a gente julga muito o retrato, mas esquece que tem um filme todo por trás daquilo que chegou naquela situação. Quem trabalha com justiça, seja na área de segurança pública, promotoria, defensoria ou magistratura, tem que ter isso. Você muitas vezes não julga o ato. Julgar o ato, você resolve a demanda, mas o conflito continua. Para você solucionar o conflito e pacificar, você tem que entender o que tem por detrás daquela história de vida. Bom, parábola do bom samaritano. O que Cristo nos ensinou aqui? Que a caridade independe de quê? Posição social, motivação e religião. O samaritano era quem habitava a antiga Samária. Na escala das tribos de Abraão, estavam no último patamar. Eram extremamente mal vistos. Mas qual foi o único que estendeu a mão ao próximo? O que ele quis ensinar para ele? A caridade independe de posição social. A caridade deve ser feita por todos e para todos, sempre que você puder. Tá certo? E essa aqui é uma das passagens bíblicas que está registrada no Evangelho de Mateus, que mostra como a caridade ela é ágape, ela é universal, ela é cosmopolita. Cristo ensina o que para os seus discípulos? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Precisei de teto e me agasalhaste. Estive sem roupa e me vestiste. Estive doente e no cárcere e me visitaste. O que os apóstolos perguntaram para ele? Senhor, quando que a gente fez isso? Qual foi a resposta que ele deu? Cada vez que auxilia um desses pequeninos, em verdade vos digo, é a mim que auxilias. Por que disso? A gente tem fé em Deus, né? A gente é fiel às leis de Deus. Nós amamos a Deus? Amamos. Mas alguém já viu Deus? Alguém já foi tomar um cafezinho com Deus na esquina? Alguém já bateu um papo com Deus pessoalmente aqui no Kardec Café? Qual é a expressão mais próxima de Deus que existe na Terra? Quem que Deus criou a sua imagem e semelhança? Nós. Imagem para o bem, semelhança para o amor. Num mundo de provas e expiações, tomado pela matéria, a maneira mais próxima de se amar a Deus é amando ao próximo. Ninguém ama a Deus na terra se não ama o próximo, porque a expressão mais próxima de Deus é o teu próximo. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Deus criou o teu próximo a imagem e semelhança dele. Aqui o Cristo ensina isso. Quando você ama ao próximo, em verdade é Deus que você está amando. Como assim? Quando você vai assistir uma exposição de arte e vê a obra, e admira a obra daquele artista, você está amando o quê? O gênio criativo que fez aquela obra. Quando a gente chama o próximo, a gente está amando a quem? O gênio criativo que nos fez, o gênio criativo que fez o nosso próximo. E interessante, tudo na criação de Deus opera de acordo com a lei da caridade. Toda a criação de Deus é em torno da caridade. Deus criou o sol. O sol brilha para si próprio ou brilha para os outros astros? O sol brilha para todos. O sol nasce para todos. A radiação eletromagnética, a luz do sol, é o que permite a vida na Terra. E a radiação do sol faz com que as plantas façam a fotossíntese e produzam o próprio alimento. E as plantas são a base da nossa alimentação. Elas nos sustentam com suas folhas, com seus frutos, e nos embelezam com o seu perfume. Não é? E elas praticam a caridade? Praticam. Porque elas sustentam a vida animal na Terra. E os animais já nos deram sua força motriz, já auxiliaram na nossa alimentação e sempre nos deram o seu amor. Sempre nos deram a sua companhia. A caridade ela está em tudo. A caridade faz parte da criação.
Quando a gente não pratica a caridade, é que a gente está em conflito com as leis de Deus. Tudo na criação de Deus opera em torno do amor, da justiça e da caridade. É o que os gregos chamavam de physis, que deu origem à física, que Platão falava. As leis que regem a natureza, elas são perfeitas. O nomos, que é a representação das leis dos homens, tem que se aproximar da perfeição da criação divina. É o que Santo Agostinho, quando cristianizou o pensamento platônico, escreveu em Cidade de Deus e em Cidade dos Homens. A lei dos homens tem que se aproximar da perfeição que rege a lei de Deus. E a lei de Deus rege toda a criação, rege toda a natureza. E toda a criação de Deus se opera na caridade. Tudo aquilo é criado para sustento e auxílio mútuo. É um sistema. Sistema é um conjunto que se autossustenta, que se mantém. É um sistema que se estabelece, como diz São Tomás de Aquino, por círculos virtuosos. Círculos que fazem com que a gente queira ser melhor e queira evoluir. Exemplo de almas caridosas. São Francisco de Assis. Assistam Irmão Sol, Irmão Lua. São Francisco, qual é o lema da ordem dos franciscanos? Caridade, paz e bem, caridade. Em Niterói, a nossa residência, ela fica em um bairro chamado Charitas. O bairro chamado Charitas foi uma extensão do antigo bairro de São Francisco, que teve esse nome quando foi fundada em 1532 a Igreja de São Francisco, e era dado o nome do santo da igreja pelo dia da sua fundação. Em 1950 eles fizeram um mirante e partiram a praia ao meio, e pegaram o lema do pórtico da Igreja de São Francisco, Caritas, e deram o nome à segunda metade da praia, que o nome correto é Caritas, mas estava com CH, porque o H na época indicava qual era a sílaba tônica, tá certo? Aí a gente aportuguesou, abrasileirou, virou o quê? Quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, que a nossa residência em Niterói fica no bairro da Caridade. Tá certo? E São Francisco, ele trouxe de volta para a igreja o sentido de cuidado com o próximo. Ele foi o grande apóstolo dos pobres. Ele pregou verdadeiramente o desprendimento aos bens materiais. Esse aqui, todo mundo conhece. Qual é o primeiro nome dele? Adolfo Bezerra de Menezes. Ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita por volta de 1875. Mas só se declarou espírita publicamente em 1889. Ele nasceu em 1832, no Ceará, em uma localidade que não existe mais, chamada Riacho do Sangue, e desencarnou em 1900. Ele só foi espírita durante os 11 últimos anos de vida dele. O título de médico dos pobres ele ganhou antes, que ele atendia na Rua do Ouvidor, na sobreloja de uma farmácia homeopática que existe até hoje, e atendia a todos gratuitamente. Ele era espírita nessa época. Ele era católico devoto de Maria, mas sempre praticou a caridade. Tanto que quando deram para ele o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos para ele ler, falando, esse livro aqui vai te condenar ao inferno. Ele foi pegar o bonde para ir do centro para a casa dele em São Cristóvão, o bonde quebrou. Aí ele falou, quer saber? Sou uma pessoa católica devotada a Maria. Se eu for para o inferno por causa de entender um livro, é sinal que eu devo ter algum pecado muito, muito forte que eu não sei ainda. Pegou o livro e leu. Sabe o que ele falou? Isso aqui não é novidade nenhuma para mim. Se estão com medo de ir para o inferno por causa disso, estão com medo à toa. Porque ele reconheceu ali uma verdade universal. Lei de justiça, amor e caridade. E se lembra qual é o lema da nossa religião? Fora da. Bezerra já era espírita antes do espiritismo ser codificado. Chico, se lembra? 70 milhões de dólares. Alguém aqui conseguiria esse desprendimento de abrir mão de 70 milhões de dólares? Não precisa responder. Tá bom? Não precisa responder. Tá certo? Ele fala o quê? Caridade é o processo de somar alegrias. Se lembra? O budismo? Amor, ver o outro feliz. Compaixão, impedir que o outro sofra. Diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus.
Outra frase dele: caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. No processo de Humberto de Campos, que na Faculdade de Direito a gente estuda no mundo todo, que foi o único leading case que você teve como réu um morto, que o direito à personalidade começa com o nascimento com vida, acaba com a morte. Morreu, o Estado não reconhece a sobrevivência da alma, porque o Estado é laico. Herança é tudo aquilo que você lega em vida. Os primeiros textos psicografados assinados por Humberto de Campos não venderam muito. Mas quando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho virou best-seller, aí a viúva de Humberto de Campos e os herdeiros: opa, se você está escrevendo pelo espírito de meu pai, eu quero os meus direitos autorais. A ação foi julgada no Tribunal de Justiça do Rio, antigo Tribunal do Distrito Federal, e foi extinta sem julgamento de mérito. Por quê? Os textos não eram plágio. Os textos eram escritos sob a inspiração de Humberto de Campos. Herança é o que você lega em vida. Morreu, acabou a sua existência para o Estado. E o Estado não vai se imiscuir em questões de fé, porque ele garante liberdade de credo e culto a todos. Esse caso ele é lido e estudado no mundo todo. E a gente, quando leciona direito para o graduando, a gente apresenta o caso e fala: se você fosse o juiz da causa, como você iria decidir? Isso aí vem cada pérola que vale a pena a gente catalogar e ler depois. Madre Teresa, olha como é que essa frase que ela disse, há mais de 50 anos, está super atual. Não se melhorará a situação dos excluídos, nem se transformará o mundo com revoluções, violências, guerras, nacionalismo desenfreados, terrorismos e ódio, mas unicamente por meio do amor e da caridade. Quarta-feira eu fiz uma reflexão no grupo de estudos, na palestra que eu vou fazer agora. A gente está muito preocupado com a transição para o mundo de provas e expiações, né? A gente está contando os dias, as horas, os minutos, os segundos. Só que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente evolui de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações quando a gente domina as tecnologias mais rudimentares. Quais sejam máquina a vapor, máquina elétrica, motor a combustão, aviação, quebra do átomo. Quanto que a gente conseguiu fazer isso? Na transição do século XVIII para o século XIX, e agora que a gente está dominando a tecnologia de quê? Informação. E não sabe o que fazer com isso. Então, tecnicamente, considerando que a primeira organização civilizatória que a gente conheceu na história foi a China, há 6, 7 mil anos atrás, a gente levou aproximadamente 6, 7 mil anos para conseguir evoluir de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Será que em menos de 200 anos a gente vai conseguir evoluir de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Se a gente levou pelo menos 6 mil anos, se em 2 mil anos a gente conseguiu isso, foi num terço da primeira jornada, né? Então a gente se preocupa muito em chegar à regeneração, mas esquece que a gente está no meio na fase inicial de provas e expiações. A gente quer dominar as tecnologias, só que a gente não sabe o que fazer com a informação que nos é passada. Nosso cérebro não tem a capacidade de absorver, processar e utilizar aquilo de uma forma boa. Por quê? Infelizmente, a sabedoria se desnaturou em conhecimento, que se desnaturou em informação. Informação é o dado. É o que chega no teu WhatsApp, nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais, a cada milissegundo. E se você entrar em todos os grupos que te chamam, você não tem tempo para fazer mais nada. Não é? Isso é o quê? Informação. Conhecimento é você saber aplicar aquela informação. Só que sabedoria é você saber aplicar o conhecimento em prol do próximo. Santos Dumont foi a primeira pessoa que conseguiu, com força motriz própria, fazer com que um corpo mais pesado que o ar voasse, não foi? Ele registrou a patente do Demoiselle, que o 14 bis foi a primeira tentativa que deu certo. Só que depois ele viu que botando as asas maiores na frente, iria ter um equilíbrio aerodinâmico melhor e criou o Demoiselle. Ele registrou a patente porque ele acreditava que aquele conhecimento tinha que ser usado em prol de todos. Sabedoria. Transformaram o avião em máquina de quê? E ele criou o avião para facilitar o transporte.
Einstein, quando teorizou que se você quebrasse um átomo seria produzir energia barata, ele não fez aquilo para criar uma arma, ele fez aquilo para geração de quê? Energia elétrica barata. Desnaturaram a sabedoria dele em mero conhecimento, utilizando para fins bélicos. Se a gente não sabe utilizar essas tecnologias rudimentares com amor e caridade, como é que a gente quer entrar no mundo de regeneração? Se qualquer mensagem que chega no nosso WhatsApp abala a nossa psique a ponto da gente brigar com pai, mãe e irmão, como é que a gente quer entrar no mundo de regeneração assim? E olha que interessante. Um dos filósofos mais extraordinários que eu tive o prazer de ler na vida foi Sir Bertrand Russell, matemático, filósofo, temente a Deus, mas ele não tinha fé institucionalizada. Ele não frequentava a igreja anglicana, ele não frequentava a igreja católica, mas era extremamente temente a Deus. Em 1957, a BBC, que é uma das maiores emissoras do Reino Unido, chamou ele para um programa de 40 minutos de entrevista. Só que o que houve? Foi tipo o pinga-fogo de Chico Xavier 15 anos depois. A pessoa, quando tem conhecimento e é sábia, é um prazer ouvi-la falando, não é? O programa de 40 minutos bateu 4 horas e tinha a ordem da diretoria para não tirar do ar, que a audiência estava sendo avassaladora. E todo assunto polêmico que perguntavam para ele, parecia Cristo diante dos fariseus, né? Vamos pegar Cristo, está aqui, ó. A gente paga esse tributo para César, mas não quer mais pagar. Se ele falar que a gente tem que pagar, a gente ferra com ele. Se ele falar que a gente não tem que pagar, a gente vai em Roma e dedura ele. Vamos pegar Cristo. Cristo falou que dá-me a moeda. De quem é essa efígie, de quem é esse rosto? César. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Estado laico de direito. Não é? A mulher adúltera. A lei mosaica manda apedrejar. O que você diz? Bom, quem for moralmente superior e estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. O que é isso? Sursis. Suspensão condicional da pena. Cristo era um espírito perfeito, dominava todas as ciências. Tá certo? Depois de perguntarem para eles os mais diversos temas polêmicos para a época e chegaram na fase final, porque ele já era um senhor de quase 80 anos, estava ficando cansado, viraram para ele e falaram: se você pudesse dar um conselho às gerações futuras, que conselho você daria? Ele falou: como assim? Vamos supor que nós fôssemos fazer uma cápsula do tempo e você pudesse escrever uma carta para ser aberta daqui a 50 ou 100 anos. O que você escreveria nessa carta? Ele falou: eu daria 2 conselhos às gerações futuras. O primeiro conselho seria um conselho intelectual. Ciência é a pesquisa por detrás da verdade dos fatos. Pesquisem tudo aquilo que chegar ao conhecimento de vocês. Estudem. E fiquem sempre do lado da verdade. Corrobore ou não as suas opiniões pessoais. A verdade tem que estar acima de tudo. Essa é a pureza do pensamento científico. Se lembra Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o outro conselho que eu dou é um conselho afetivo. O mundo vai parecer que estava tendo um exercício de psico-pré-cognição, estava vendo o futuro. O mundo vai ficar cada vez mais interconectado. As pessoas vão se informar por outros meios de comunicação que não a mídia escrita, que não a mídia televisiva. Só que elas não vão saber o que fazer com isso. Excesso de informação vai gerar uma confusão mental e a confusão mental vai fazer com que as pessoas se odeiem. E o amor é a escolha dos tolos. Perdão, o amor é a escolha dos sábios. O ódio é a escolha dos tolos. Na dúvida sobre aquilo que você não sabe o que fazer em relação ao teu próximo, escolha sempre amá-lo, nunca odiá-lo. Aí ele falou isso. O amor é sábio, o ódio é tolo. Adaptando. A caridade é sábia, o ódio, a indiferença é tola. Hoje a gente vê que as pessoas estão conseguindo se odiar cada vez mais, né? Inclusive dentro de casa está faltando caridade, principalmente moral. A caridade material é fácil de fazer, basta que você tenha os recursos. A caridade moral, aquela que é saber calar, saber perdoar, desenvolver a inteligência emocional, se colocar na perspectiva do outro, entender a reação dele, compreendê-la e
abençoá-la da melhor forma possível, esse que é o grande desafio. A caridade material basta que você tenha posses, né? A caridade moral, você tem que ter virtudes. Você tem que ter aquelas virtudes necessárias para se colocar na perspectiva do outro, para entender a reação do outro e para saber, principalmente, perdoar e muitas vezes não se ofender. Cristo se ofendia conosco. Eu fico pensando que ele devia fazer que nem um pai quando o filho vem com aquela pergunta inocente, né? E dava até risada diante da falta de conhecimento de perspectiva do mundo, mas não do mundo material, do mundo universal, do mundo espiritual. Tá certo? E guardemos sempre essa lição. Colocamos a caridade como máxima em nossas vidas e, na dúvida em relação a uma reação não muito amistosa do próximo, lembremos sempre de Bertrand Russell. O amor é sábio, o ódio é tolo. E, maior de todos, os mandamentos, lembrando sempre o Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 7 horas, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado aí, excelente estudo, excelentes reflexões. Me lembrei quando o Leonardo estava falando da caridade, me lembrei que uma vez eu li um livro, não é espírita nem religioso, livro até sobre inteligência emocional, estava tentando lembrar da história inteira, vou contar um pedacinho dela. Era um encontro de religiosos para estudar, na verdade, a parábola do bom samaritano, né, que o Leonardo contou ali, na prática da caridade. E aí, quando chegou no intervalo, né, quando bateu o sinal, e aí eram, sei lá, as 400 pessoas, bateu o sinal, uma pessoa passou mal. Aí quando passou mal, mas estava todo mundo, 400 pessoas, bateu o sinal, aí saiu todo mundo correndo e quase ninguém parou para ajudar, né? E aí quando foi na hora do almoço, uma outra pessoa passou mal, e aí já tinha 2 horas para almoço e tal, então, mas se não me falha a memória, acho que quase 20 pessoas passaram para ver o que era, para tentar ajudar e tal. Na verdade, isso tudo era simulação, fazia parte do encontro, e aí ao final do encontro, eles trouxeram as estatísticas para conversar sobre isso. Assim, o que a gente está fazendo aqui? Essa era a questão, assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui para estudar a parábola do bom samaritano, mas quando a gente viu caído a pessoa, nós não paramos, não é estranho? E é uma reflexão interessante essa, né? Eu passei muito tempo pensando em fazer isso aqui no evento na Casa Espírita. Aí eu fiquei até na dúvida se hoje eu falava ou não, porque eu cheguei a pensar nisso. Não, vou fazer um evento, vou criar uma simulação dela. Exatamente por causa disso, que às vezes a gente desenvolve muito o cognitivo da própria, a racionalidade da caridade, mas será que no dia a dia, a hora que a gente vê a pessoa caída de alguma forma na estrada, a gente levanta? Essa reflexão ali, já que o Léo trouxe essa visão ali para a gente, né? A gente pensar um pouco nisso, sair hoje pensando um pouquinho sobre isso também. Amigos, esqueci meu celular, meus avisos. Márcia, você não quer dar os avisos? Não, Márcia. Pode dar aí. Já que eu esqueci, obrigado, deixei eu dar o celular, ela já vai. Não, obrigado, hein, Márcia. Valeu mesmo, hein? Obrigado, hein? Ao samaritano, hein? Primeira palestra comemorativa, né? Nós estaremos, então, no dia 26 de agosto. Finalmente está chegando aí. 26 de agosto estaremos na nossa palestra comemorativa, que nós vamos estar comemorando, portanto, 39 anos da Casa Espírita, né? Então, por favor, temos esse encontro marcado aqui, não percam. Nós vamos fazer um estudo diferente, né? Vamos ter 5 pessoas falando sobre um pedacinho
do papel da casa espírita. E, como sempre, dia de festa, né? Dia de festa é sempre gostoso a gente estar aqui. Por favor, 26 de agosto, então, 19 horas, você é nosso convidado. Também estamos fazendo já um Momentos com Jesus, né? Aquele evento que a gente vem anunciando ali, né, no Momento com Jesus, e já estamos com as inscrições abertas, né? Então é um domingo, no dia 17 de setembro, que nós vamos fazer, são vários polos, né? São 6 polos que nós vamos fazer os mesmos estudos, né, da mesma forma, né? Vários expositores, né, mais de 20 expositores nos diferentes polos. E no nosso, né, na nossa casa, nós vamos entrar então no dia 17 de setembro, né? Os temas, nós vamos ter 4 turmas de adultos, né, e também para jovens. Nós vamos ter, estudar 2 temas, que é a verdade, que é o diálogo com Pôncio Pilatos, né, Jesus e Pilatos, e depois vamos estudar Bendito que vem em nome do Senhor, que é a entrada de Jesus já no domingo de Ramos, né, já quase a entrada dele em Jerusalém, né, já quase findando a sua missão. Então, por favor, inscrições já abertas, aqueles que desejarem se inscrever, tem um valor ali para a gente poder cobrir os custos, que é R$15, mas essa não é a questão fundamental. Por favor, se inscrevam, podendo ou não contribuir, a gente adoraria tê-los aqui. E o último, então, é do Dr. Domingo, né? Dr. Domingos José Vaz do Cabo, não é isso, Carlinhos? Então, é um médico homeopata, né, e especialista em medicina da família e comunidade, e vai trazer o tema, então, pela AME Teresópolis, né, portanto, 27 de agosto, às 10 horas, né, no Facebook da AME Teresópolis, como a gente tem sempre falado para vocês. O tema é Jesus e as Bem-aventuranças, diretrizes para o cuidado integral. Então, interessante, as bem-aventuranças que a gente adora, e essa ligação com as diretrizes para o cuidado integral. Acho que é só isso. E aproveitando... Oi? Sim. Por favor, Direne, pode falar. Obrigado, Girene. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pois não. Como vai? Tudo bem? Então, você aqui na frente e ele ali atrás. Então, quais são os seus nomes, por favor? Geiser, né? Como vai, Geiser? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seu? Rafael, né? O Rafael até eu já conheci ali, né? Seja muito bem-vindo, né, Geiser e Rafael, querendo também mais alguma informação sobre a casa, conversar alguma coisa, estamos aí à disposição também, tá bom? Mais alguém? Não, né? Então tá, então vamos encerrar essa primeira parte dos trabalhos, né, do estudo, para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? Então aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem, né, que nós vamos organizar ali na sala de passe o trabalho, tá? Vamos fazer então nossa prece aí final, prece de agradecimento. Carlos, quer nos fazer nossa prece, por favor? Cacilda, não? Cacilda não, que a gente vai ter que abaixar muito o microfone. Já estava lá em cima e essa vai ser o menor expositor espírita que a gente tem. Carlos, por favor, é boa, né? Não tô, tá gravando, pessoal. Depois edita esse pedaço aqui, Antônio. Senhor Jesus, quando ouvimos o teu chamamento a nos amar, 2000 anos se passaram e ainda cambaleamos. Ainda nas nossas dúvidas e imperfeições,
ainda não desenvolvemos tão bem. Vivemos querendo nos aproximar de Ti para sentir mais a radiação de Teu amor, nos afastando daqueles pequeninos a quem nos lembrastes e com eles darei. Senhor, te rogamos mais, auxilia-nos, nos dê a força necessária para decidir, para nos mortificarmos, deixar fluir mais este sentimento, desenvolvermos o amor ao próximo, para nos aproximarmos mais de nosso Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Envolvam-nos todos com as bênçãos, nos amparando, nos guiando para o mundo. Graças a Deus.